Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana que está iniciando. Estamos aqui hoje novamente para mais um estudo do nosso querido acolhimento com Jesus, esse trabalho lindo, que o Grégio, a nossa casa, nos proporciona. Dando continuidade a esse livro, Fonte Viva, hoje o capítulo 72, que vai falar sobre a incompreensão. Vamos fazer nossa prece inicial para nós começarmos? Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos reunidos para mais um encontro. Que a espiritualidade amiga e querida possa nos envolver, nos proteger, para que possamos captar os ensinamentos que serão trazidos no encontro de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, vamos nós? Incompreensão. O que será que Emmanuel nos tem a dizer sobre a incompreensão? Aí tem uma citação de Coríntios, né? Lá em Coríntios, está aí uma citação de Paulo, na verdade. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E aí começa Emmanuel. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos do teu caminho. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Olha só, gente, muitos de nós, às vezes, somos incompreendidos, assim como temos também incompreensão para com os nossos irmãos. E olha o que Emmanuel coloca, ela é o que? A treva perante a luz. Então é como se nós mergulhássemos, lá embaixo, nossa vibração baixa pra caramba quando a gente pensa em alguma coisa que possa gerar uma incompreensão, ou até mesmo quando outra pessoa faz com que sejamos incompreendidos. Então, é a treva perante a luz. Não te esqueças, continuando Emmanuel, não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. Descer para ajudar, ou seja, vamos ajudar, vamos auxiliar, vamos estender a nossa mão, como que nós podemos ser úteis. É isso que ele está falando aqui. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, estrelas da sabedoria e do amor. Olha o amor aqui. Nós falamos de amor semana passada, ou retrasada aqui. O amor surge novamente, aqui na nossa conversa. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sobre o nevoeiro da ignorância e da maldade. A humilhação, gente, é a pior coisa que tem, Imagina quando alguns de nós que aqui estamos, provavelmente nós já fomos humilhados em alguma situação, em alguma circunstância, E às vezes nós, sem querer ou querendo, humilhamos alguém no passado, espero, Agora nem tanto, ou agora praticamente não humilhamos, pelo fato de termos o conhecimento da doutrina espírita. Então, a humilhação é chato, Lidar também com pessoas arrogantes, pessoas ignorantes, elas têm uma tendência de humilhar, ainda mais se forem orgulhosas, é pior ainda. Então elas humilham, e a gente tem que fazer o quê? Eu vou falar, eu vou retrucar. Não é a melhor resposta. A melhor resposta dada pelos espíritos é o quê? Calar-se. Tanto é que o próprio Emmanuel fala, não sei qual é, não sei se é aqui no Fonte Viva ou outro livro. Cala-te. Cala-te. E faça uma prece.
Esse irmão precisa de ajuda, esse irmão precisa de auxílio, auxílio aí, de novo. Precisa de amor. Então, por isso que ele fala aqui, se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sobre o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não te faça destrutivo. Né? O teu socorro não te faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, o pretexto de saciar-lhe a sede, repetindo, se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiadamente superior diante dos inferiores, ou excessivamente forte perante os fracos. Gente, não. Não. Se algum de nós que aqui estamos nos comportarmos dessa forma, demasiadamente superior diante dos inferiores ou fortes perante os fracos, está alguma coisa errada. É necessário que façamos um autoconhecimento, um autodescobrimento, que nós possamos nos avaliar melhor, nos observar mais, observar o que nós pensamos, observar o que nós fazemos, as nossas ações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que nós possamos ver se este cenário que Emmanuel está apresentando aqui, ele realmente se enquadra em nós, em cada um de nós. E ele fala, não te faças demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. O caminho não é esse. É isso que ele está colocando aqui, para a gente tomar cuidado. Das escolas não te sustentam todos os aprendizes, habilitados em massa, e sim alguns poucos cada ano. Toda mordomia reclama a noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador, que sabe amparar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto. Vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano, sem contaminar-se, na tarefa de salvação e reajustamento. Ou seja, eu posso, se eu tiver controle em relação aos meus pensamentos, em relação a tudo que eu sinto, tudo que eu vibro, eu posso controlar isso, né? É como ele fala aqui, da gente ir, né, descer ao pântano sem contaminar. Descer ao pântano sem contaminar é isso. É de nós adentrarmos ou estarmos em contato com vários irmãos encarnados e desencarnados, né? Mas a gente não precisa se contaminar com a energia dele, porque nós somos blindados. Blindados de que forma? De cuidar da casa mental, cuidar do coração, estarmos sempre em prece, sempre em oração, fazer o evangelho no lar, né? Nós, inclusive, fizemos aqui no Acolhimento com Jesus há algumas semanas um acolhimento específico, uma segunda-feira específica, que nós conversamos sobre o culto do evangelho no lar. Está gravado aqui. Então, que a gente possa pensar sobre isso, né? Muitas das vezes, pô, Ricardo, eu fui no lugar, me senti mal, né? Eu conversei com tal pessoa, pô, me senti mal, porque você não estava o quê? Preparada energeticamente, preparada adequadamente, espiritualmente, moralmente. É necessário ter esse preparo. Como? Se blindando. De que forma? Através da prece, através da oração, através de bons pensamentos, de bons sentimentos. Esse é o caminho. É fácil? Não. É possível? Sim, sem dúvida. Né?
Há méritos celestiais naquele que... Não, isso que eu já falei. O bolo, parágrafo seguinte, né? O bolo da matéria densa reveste-se de lodo quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Eu lembrei muito daquelas passagens dos livros de André Luiz, que aquelas caravanas espirituais, né, vão até em regiões umbralinas para resgatar os espíritos. Né? Eles conseguem enxergar esses espíritos, agora os espíritos não conseguem enxergar esses seres celestiais, devido justamente ao nível que? Vibracional. É mais ou menos isso que ele está colocando aqui. O que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria caridade, fazendo-se a semelhança da nossa fraqueza? Olha só, isso é uma lição de humildade que Jesus nos deixou, porque ele poderia muito bem se apresentar com a claridade. Porque a claridade por quê? Porque ele era um espírito puro, era um espírito da envergadura moral, onde ela atingiu essa curva de moralidade, vamos chamar assim, atingiu o seu máximo, né? Então ele poderia se apresentar com uma luz cintilante, com uma claridade que poderia até ofuscar os nossos olhos. Poderia. Mas ele, humildemente, ele reduziu a sua forma perispirítica, vamos chamar assim, para que seja uma forma semelhante à nossa, que pudesse encarnar um corpo como o nosso. Isso, gente, é uma humildade? É uma humildade, sem dúvida alguma. É como se ele estivesse, entre aspas, tá, gente? Entre aspas. Como se ele estivesse rebaixando ele a uma outra condição uma outra condição evolutiva. Então ele, de certa forma, se colocou numa posição humilde de estar entre nós nesse corpo ainda material que para ele deveria ser um sacrifício, porque ele é um espírito puro, governador planetário, né, da Terra, e ele teve que encarnar num corpo como o nosso. E aí? Então, por isso que ele fala aqui, que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria caridade, né? Fazendo-se a semelhança da nossa fraqueza para que lhe testemunhássemos a missão redentora. Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. Nós podemos fazer esse caminho do Cristo. Porque se Jesus, que foi Jesus, reduziu, né, ofuscou a sua caridade para estar num corpo como o nosso, por que nós, que temos um certo conhecimento da doutrina, né, será que nós não podemos também ofuscar um pouco a nossa luz para ir em direção daquelas pessoas menos esclarecidas, daquelas pessoas que erram, daquelas pessoas que ofendem, daquelas pessoas que humilham? Será que nós não podemos ir em direção a elas para estender a mão, falar uma palavra consoladora, uma palavra amiga, que possa, quem sabe, fazer que essa pessoa reflita sobre a forma como a qual ela está agindo, como ela está atuando perante ela mesma e também em relação ao próximo? E, nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso quando afirma que, para a vitória do bem, se faz fraco para os fracos, fazendo tudo para todos, a fim de que todos os meios chegar a erguer alguns. Então, para a gente refletir, né? Para a gente pensar um pouco sobre isso. Esse texto faz a seguinte reflexão: como que eu tenho me comportado diante de mim mesmo e diante do próximo? Será que eu não tenho que... às vezes eu sou muito orgulhoso, ou seja, a minha luz, uma luz entre aspas, que não é luz na verdade, é qualquer coisa menos luz comparando com a do Cristo. Meu orgulho, às vezes, ele se enche e vou em direção a outra pessoa. Eu sou orgulhoso. Não é por aí, né? Se nós estamos aqui para evoluir, nós precisamos o quê? Blindar esse orgulho, né? O orgulho, o egoísmo, a inveja, a vaidade, que nós possamos realmente tentar minimizar ao máximo esses vícios, para que possa enobrecer o quê? As virtudes. Bom, esse foi o nosso acolhimento com Jesus de hoje.
Esperamos que na próxima semana estejamos juntos para darmos continuidade ao estudo desse livro, tá? Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.